Olá, bom dia de alegria, bom dia, pois estamos aqui. E hoje, no devocional de hoje, Deus vem falar ao nosso coração, governando o nosso tempo. Gente, esses últimos dias tem sido poderoso, poderoso do Senhor, aonde a gente tem visto como governar nossa mente, nossas emoções, e o quanto é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil, quando a gente entrega nas mãos de Deus e Ele faz acontecer. Então, quando a gente aprende a governar o nosso tempo, você já ouviu falar? Não tenho tempo, tá uma correria, não consigo finalizar tudo, parece que 24 horas não é o suficiente. Aí eu pergunto a você, será que de fato 24 horas não é o suficiente para fazer o que eu preciso fazer? Ou eu não estou governando o meu tempo certo? Porque se Deus, ele é o todo-poderoso, ele é maravilhoso, ele construiu tudo, ele fez tudo, ele fez o dia e a noite, o trabalho, o descanso. Ele é a perfeição. Aí a gente vem e reclama do tempo. Então é a mesma coisa que a gente estivesse reclamando de Deus. Então, se o dia tem 24 horas, como é que eu estou governando esse meu tempo? A culpa é de Deus ou é minha? Que eu não estou organizando o que eu vou fazer em cada momento, em cada hora, no todo o tempo. Como que é que eu estou organizando o meu tempo? Como que eu estou vivendo cada dia com propósito e sabedoria? Amém? Amém, Espírito Santo de Deus e Pai, a Ti eu rendo graças nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente, nosso entendimento, Senhor Deus, nosso coração e declaramos, Pai, estamos prontas para ouvir a Tua palavra de hoje. Venha entrar em nosso coração, trazendo sabedoria, Pai, e clareza, em nome de Jesus. Que seja feito, Senhor Deus, a Tua vontade nesse dia de hoje sobre nós. Sim, Espírito Santo de Deus, que seja um tempo, Senhor meu Deus, de descobertas, um tempo de vivência, um tempo, Senhor meu Deus, aonde vamos aprender a administrar o tempo tão precioso. Entregamos tudo nas tuas mãos. Tens a total liberdade para trazer a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, lá em Gênesis 6, 13 ao 22, diz que Deus fala com Noé e ele dá uma ordem para ele construir a arca. E assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Assim ele fez. Mas essa arca foi construída de um dia para o outro? Ela teve alguns anos de construção, mas Noé não desistiu. Noé fez dia após dia. Ele foi administrando o tempo, ele foi governando o tempo e foi organizando tudo como Deus o tinha pedido. Então, se Deus olhasse para a sua agenda hoje, desta semana, o que ele diria sobre as suas prioridades? Como que você está organizando a sua agenda diária e semanal? Como? Você tem conseguido fazer as coisas que você programa no dia? Você consegue organizar e fazer e executar a sua agenda? Eu digo para vocês, eu não tinha hábito de agenda, hoje eu tenho. E eu vejo o quanto que a agenda ela é vida. E o quanto a gente se organiza e se policia muitas vezes em coisas que a gente fazia que não é nem preciso fazer. Quando eu coloco numa agenda, eu vou vendo o que que é prioridade de fato na vida. E as coisas vão acontecendo de uma forma sobrenatural. Então, se Deus olhasse para a sua agenda hoje, o que que ele viria? Ordem? Desordem? Ele viria prioridade na sua agenda? Porque, na verdade, a nossa agenda fala. Às vezes dizemos que Deus é prioridade. Não, Deus é prioridade na minha vida. Que a nossa família é prioridade.
que cuidar da saúde é prioridade. Mas será que o nosso tempo confirma isso? Será? Tem uma frase que diz assim, ó: diga-me onde você investe seu tempo e eu direi o quanto realmente é importante para você. Olha que profundo isso. Se eu te perguntasse agora, o que que é prioridade na sua vida? Não, é Deus, é a família. Então, quanto tempo você está passando diante de Deus? Quanto tempo você está com a sua família, com seu esposo, com seus filhos? Quanto tempo? Você vê os seus filhos em datas comemorativas, em aniversários? Você tem o hábito de comemorar o dia com os seus filhos? Você tem o hábito de uma vez na semana ter um tempo em família? Ou a cada 15 dias? Como que você tem comemorado a sua vida? Que tempo é esse que você está investindo? Você tem acordado todo dia de manhã e agradecido a Deus como prioridade da sua vida? Estar aqui no devocional é uma forma de dizer o quanto Deus é prioridade na minha vida. Porque tem dias que a gente acorda cansados. O corpo pode estar um pouco cansado. Porém, a partir de que você começa a declarar sobre a sua vida palavras de bênçãos, todo o cansaço, toda a dor vai imediatamente embora. O tempo é o presente mais importante que nós temos. O tempo, ele é um presente que Deus nos deu. Pense nisso. Todos nós recebemos exatamente a mesma quantidade de horas. Todo mundo é 24 horas. Ninguém recebe 20 minutos, ou 25 horas, ou 10 minutos a mais, ou 10 minutos a menos. Não. É 24 horas. Todos recebem a mesma quantia de horas no dia. Então, por que que algumas pessoas vivem com um propósito e outras vivem apenas apagando incêndio? Porque elas não organizam o seu tempo. Até um tempo atrás eu estava assim, apagando incêndio em todos os lugares. Na minha casa, na minha vida, na escola. Mas hoje eu tenho aprendido a viver com uma agenda e trazendo essa organização, onde você consegue falar, fazer com mais excelência. A diferença não está na quantidade de tempo. A diferença está de como administramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Perdão. A diferença está em como a gente está administrando esse tempo. O tempo é um presente. E todo presente precisa de uma boa administração. Noé nos ensina sobre constância. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, ele não entregou uma obra pronta. Ele entregou uma missão. E essa missão levaria anos para ficar pronta. Imagine se Noé dissesse: hoje não estou inspirado. Hoje eu estou sem vontade. Hoje ninguém acredita em mim, então vou parar. A arca nunca seria concluída. Porque no meio do caminho, muitas pessoas murmuraram, falaram, duvidaram de Noé. Mas Noé nunca parou. Porque ele entendeu o que era o mais importante. E todos os dias ele construiu a arca. Grandes propósitos são construídos com pequenas obediências repetidas todos os dias. Qual é o seu propósito? Como que você está alimentando esse propósito todos os dias? O que você está fazendo? Cada martelada que Noé dava naquelas tábuas parecia pequena.
mas cada martelada aproximava Noé do propósito de Deus. Olha que forte isso. E assim também acontece hoje com a gente, conosco. Quando a gente vive dizendo, estou sem tempo, minha vida está como uma correria, não consigo parar, não tenho tempo para mim. Você está ocupada ou está produzindo aquilo que realmente importa? Como que está o seu dia hoje? Reflita nesse momento. Tudo que eu estou falando, deixa entrar no seu coração, porque Deus está falando com você. Existe uma grande diferença. É impossível fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ainda assim, quando pensamos em fazer tudo, é impossível. Então nós precisamos filtrar o que de fato é importante na minha vida. O que é uma urgência num dia, o que não é tão importante, o que eu posso fazer. Pense em tudo o que você precisa fazer e coloque no papel naquele dia. Organize o seu tempo. Já teve uma sensação assim, eu vou acordar, eu vou fazer isso, 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 preciso ligar para esse, para aquele, preciso marcar uma consulta. E quando você vê, passou o dia, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Já teve essa sensação? Eu tive inúmeras vezes isso. Até entender. Muitas vezes queremos resolver dezenas de problemas ao mesmo tempo. Cumprir vários compromissos ao mesmo tempo. E chegar ao final do dia sem ter decidido nada. E ainda ter tirado você por minutos da presença de Deus. Quando você está ocupada, não significa que está vivendo o propósito. As urgências, muitas vezes, elas têm roubado o que será eterno. Hoje, o sistema nos faz viver uma cultura com urgência, o imediatismo, tudo tem que fazer agora, tudo é isso. E quando eu olho dessa forma, eu acho que tudo é importante, que tudo parece que tem que resolver no mesmo momento. Mas Jesus nunca viveu correndo. Ele caminhava, ele parava para ouvir as pessoas, ele retirava-se para orar, ele descansava, ele conversava à mesa. Mesmo tendo a missão mais importante da história, ele nos ensina algo precioso, que nem tudo é urgência e que nem tudo é prioridade. Às vezes estamos tão ocupadas resolvendo o urgente que deixamos de cuidar do que é eterno. Quando a gente fala sim, significa dizer não. Todas as vezes que eu falo sim para os outros, eu estou dando não para mim. Todas as vezes que eu digo sim para alguma coisa, também eu estou dizendo não para outra. Todas as vezes quando eu digo sim para horas nas redes sociais, eu estou dizendo não para a família. Todas as vezes que eu digo sim para um excelente trabalho, eu estou dizendo não para o descanso. Todas as vezes que eu digo sim para a distração, eu estou dizendo não para o meu propósito. Por isso precisamos aprender a perguntar a nós mesmos: isso merece ocupar espaço na minha vida? Ou tanto espaço na minha vida? Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda a demanda precisa da nossa resposta imediata.
Sabedoria também é dizer não. O propósito começa hoje. Muitas pessoas vivem esperando quando os meus filhos crescerem, quando eu tiver dinheiro, quando eu organizar a minha vida, aí eu vou fazer diferente. Mas Deus nos ensina de outra forma. Que o propósito começa um dia. Começa hoje. Começa quando você escolhe orar antes de pegar o celular. Começa quando você decide jantar com sua família sem distração. Começa esse propósito na sua vida quando você reserva um tempo para cuidar da sua saúde. Qual foi a última vez que você fez um exame? Como que você tem cuidado da sua alimentação para cuidar dessa saúde? Quando nós abrimos a Bíblia, mesmo sem vontade, estamos fazendo o propósito de Deus. O propósito é construído nas pequenas decisões. Como que você está decidindo viver e organizar e governar esse tempo? O descanso também é espiritual. Muitas mulheres vivem se culpando quando elas vão descansar. Eu tô cansada, mas eu não posso descansar, mas aí eu deito um pouquinho, e daí eu não dei conta de lavar aquela louça, eu não dei conta de fazer tal coisa, eu não consegui ir lá naquele lugar, e eu me culpo. E aí às vezes eu olho para mim e falo, eu não posso descansar, eu tenho que estar ali. Se eu não dou conta, eu não dou conta. Sabe por quê? Porque muitas mulheres acham que quando elas param, elas estão paradas e elas perdem o tempo. Mas Deus criou o descanso. Jesus descansava. Jesus dormia. Ele retirava para lugares silenciosos para orar. Isso significa que descansar também faz parte da obediência. Faz parte da gente se aproximar cada dia mais de Deus. Porque uma mente cansada decide sempre a pior parte. Um coração esgotado ama menos. Um corpo sobrecarregado serve com dificuldade. Quem administra bem o tempo também sabe a hora de parar. Então feche os teus olhos, se conecte com o teu próprio eu. Se eu continuar vivendo exatamente como eu vivo hoje, eu estou investindo meu tempo naquilo que realmente importa? Como que você avalia hoje? Se você não mudar nada na sua vida, permanecer como está, como que você vai ser daqui 4 anos, 5 anos, 1 ano? Como que você vai estar? Você vai estar bem com o seu eu? Com a sua família, com o seu esposo, com seus filhos? Como que você vai estar profissionalmente? Imagine as 24 horas do teu dia. Deus colocando sobre você 24 horas. E aí, imagina que Deus te pergunte, filha, o que você fará com o presente que eu lhe dei hoje? Não olhe para o que passou até aqui, mas é hoje. O que você vai fazer com as 24 horas de hoje? Talvez não é o dia para você mudar toda a sua agenda, mas comece reorganizando a prioridade do seu dia. Porque numa pequena mudança feita hoje pode transformar completamente o seu futuro. Durante o dia de hoje, você precisa refletir sobre a sua vida, sobre o seu dia.
E aí você pergunta para você mesma: como que está o meu relacionamento com Deus, com a minha família, com o meu propósito? O que você está fazendo? Tem te aproximado ou tem te afastado? Como que você pode organizar a sua agenda daqui para frente? Então traz a uma folha, escreva o que tem ocupado o seu dia. E depois que você avaliar como que você está com a família, propósito, se você está fortalecendo, se tudo que tu faz durante o dia te aproxima de Deus, te aproxima da família, te aproxima do teu propósito. E depois de você identificar como que você está vivendo, o que está na frente, o que tá acontecendo na sua vida, aí você começa a pensar: se eu diminuir o tempo das redes sociais, eu consigo ter isso. Se eu começar a ler um capítulo da Bíblia diariamente, como vai ser? Se eu reservar um momento para o descanso. Então comece hoje. Não tente mudar tudo, comece por uma decisão. O tempo não é um inimigo, o tempo é um presente. E nessa manhã Deus está restando isso na nossa mente e ressignificando, tirando todo momento que a gente falou. Quantas vezes você já falou: eu não tenho tempo? Hoje está uma correria esse tempo. Quando eu falo isso, eu estou olhando como se fosse um inimigo, que o tempo é um inimigo, aonde na verdade o tempo é um presente. Cada dia é uma oportunidade que Deus coloca diante de nós para amar, servir, crescer e cumprir o propósito para o qual fomos criados. Noé não construiu a arca em um único dia. Ele apenas foi fiel a Deus, colocou diante dele e todos os dias ele ia construindo a arca. E é desta forma que Deus espera de nós. Ele não está pedindo perfeição, ele não está pedindo velocidade, ele não está pedindo mas sim a fidelidade com ele. Deus está nos formando como administrador do tempo. E nós precisamos aprender a governar o meu coração. E governando o meu coração, eu governo o tempo. Porque eu tiro daqui o que eu acho que é a prioridade, que não é, a culpa eu tiro. E chegou a hora. Chegou o momento onde precisamos viver dias intencionais, colocando Deus em primeiro lugar e fazendo cada momento uma oportunidade de glorificá-lo. Quando acontece um pequeno ou grande problema, imediatamente a gente olha para a circunstância, pelo cenário do que estamos vivendo. Mas, na verdade, eu preciso olhar para Deus, porque é Ele que vai solucionar todos os problemas. Então, declare nesse dia de hoje que o meu tempo pertence ao Senhor. Que cada novo dia é um presente de Deus, é uma oportunidade para viver o nosso propósito. Escolha administrar as suas horas com sabedoria, colocando Deus acima de todas as distrações e urgências. Porque as minhas prioridades, elas estão alinhadas com o reino ou têm me afastado do reino? Hoje chegou o momento de você caminhar com fidelidade no propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus preparou tudo para mim e para você. E Ele confia. Então, que nesse dia de hoje, a gente possa levar como uma missão governar o nosso tempo. Muitas vezes queremos governar no trabalho, queremos dar conta em casa de tudo, mas a gente esquece do tamanho amor de Deus conosco e dessa organização do tempo.
Amém? Amém, querido Deus, amado Pai. A Ti rendemos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Deus, eu declaro um dia organizado, um dia de agência, Deus. Um dia, Senhor meu Deus, que a gente possa, sim, olhar para a nossa agenda, Paizinho amado, e ver o quanto tempo a gente tem, mas não sabia. O quanto tempo a gente está perdendo em redes sociais, em conversas paralelas com pessoas que têm nos afastado do Senhor. Mas agora é a hora de voltar, liberar perdões, para que eu possa hoje organizar o meu tempo. Eu declaro um dia de abundância, um dia que todas nós vamos acessar a glória de Deus aqui nessa terra. Porque Deus, Ele é maravilhoso o tempo todo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amadas, amém. Que hoje você já coloque em prova como que você poderia organizar seu tempo. E você vai ver a diferença que vai acontecer. E tudo que você vai fazer, lembre-se, questione. Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Isso é urgente ou eu posso deixar para depois? Amém? Um forte abraço. Que Deus abençoe você nesse dia, que seja incrível e maravilhoso. Até amanhã.